a lei eleitoral, aliás, pisoteou a lei eleitoral naquilo que diz respeito a prazos, pelo menos, colocou aí um presidente dentro de um processo sem paridade de armas, que é o presidente Lula. O presidente Lula, de um lado, tem avançado com os inimigos do Ocidente. E, de outro lado, o presidente só continua a sê-lo em razão dessa aliança selada publicamente, escancaradamente com o Supremo Tribunal Federal. Essa equação complicada, Ana Paula. Eu acho complicado porque o Brasil está se tornando uma pátria ayatolada em razão do governo federal. Esse governo federal aí só está porque a eleição do Lula ela é questionável, sem falar de urna, só falando de processo eleitoral. Nós tivemos na semana passada o Gilmar Palusa. E lá, quem falou por último no mesmo painel do Alexandre de Moraes foi a SECOM, que é o Ministério da Propaganda do governo federal, do governo Lula. Então existe esta simbiose. O Supremo Tribunal Federal manda nas eleições através do TSE, mudou a validade da lei eleitoral, aliás, pisoteou a lei eleitoral naquilo que diz respeito a prazos, pelo menos, colocou aí um presidente dentro de um processo sem paridade de armas, que é o presidente Lula. O presidente Lula, de um lado, tem avançado com os inimigos do Ocidente. E, de outro lado, o presidente só continua a sê-lo em razão dessa aliança selada publicamente, escancaradamente com o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito claro. O Supremo Tribunal Federal também vem aniquilando uma série de outras leis. Aí o Estado, ele é massacrado, sancionado. Nós, do povo, vamos sofrer as consequências como um cão dessa sanção tributária. Vamos! Isso vai ser bom. Isso é péssimo para o povo. É por isso que isso pode ser que alavanque uma campanha do Lula que já estava em féretro. Agora, o negócio é o seguinte, muita gente manda aqui no chat, o agronegócio agradece a esse jornalismo golpista. Em primeiro lugar, o agronegócio é o negócio do Brasil. Que sustenta o Brasil. Exato, mas há que se falar também que o agronegócio não tem muita coragem. Sim. Porque o agronegócio não está nem aí para a imprensa independente. Ah, não vou investir porque eu tenho medo. Todo mundo tem medo. Aí no Gilmar Palusa estava lá governo federal, lobistas, ministros, autoridades e o pessoal do agro e os lobistas do agro também. Então, não tem... Os únicos palhaços, na verdade, que dão a cara, que põem a bunda na janela quando está dando um vento de... somos nós. É complicado, porque no final das contas, quem paga o preço é o povo. E eu sou povo, você é povo. Exatamente, Pavinato. Essa equação ela é bem complicada mesmo, porque nós temos sim a questão da perseguição ao presidente Jair Bolsonaro acontecendo no Brasil, como a gente comenta aqui sempre, e temos acompanhado esse processo da loucademia do golpe dentro do STF. Mas seria desmerecer o Congresso americano, desmerecer o Estado americano, a presidência, todos os órgãos governamentais dos Estados Unidos, a gente achar que o presidente Trump ia sancionar o Brasil como país com a maior sanção, com a maior taxa, a maior porcentagem nas importações do mundo, dos países ocidentais e democráticos, apenas por causa do presidente Jair Bolsonaro. Eu diria que 70%, vou fazer uma conta aqui, eu diria que 70% da culpa disso é dessa aproximação do Brasil aos inimigos estratégicos, como o professor Marcelo Soane falou, a China principalmente. E o nosso regime hoje, que é Lula e STF, deu manifestações disso ao longo
dos últimos anos e agora nos últimos 6 meses, depois que o presidente Trump tomou posse. Nós tivemos várias manifestações dentro do Supremo Tribunal Federal elogiando a China, falando que eram admiradores da China, do regime chinês. No dia da votação do Marco Civil da Internet, dessa alteração que aconteceu aí do artigo 19, eles falaram em censura e elogiaram o regime chinês. Ontem nós falamos, e aqui repetimos hoje, várias ações do Lula se aproximando dos ditadores e se afastando da Casa Branca. Quer dizer, o Brasil, por causa desse regime Lula-STF, escolheu um lado, que é o lado da China. E não se cansa de dizer isso. Então, nós tivemos essa decisão dessa taxa um dia após o Lula, na reunião dos BRICS, defender novamente de forma veemente a desdolarização da economia no mundo. E 3 dias após, como foi falado aqui na matéria, 3 dias após a decisão lá do Marco Civil. Então, são 70% eu diria que é essa questão da gente estar muito próximo da China e de todos os inimigos dos Estados Unidos. E o presidente Trump avisou isso no dia 31 de janeiro, 11 dias depois que ele tomou posse. Ele disse que quem trabalhasse para a desdolarização da economia mundial ia tomar sanção de até 100%. Foi quando Putin, então, disse que a ideia tinha sido do Brasil e que a Rússia não tinha concordado. Ainda teve essa coisa de dedo duro aí do Putin. Então a ideia nasce no Brasil e ele avisou dia 31 de janeiro. Então estamos aí tomando a nossa sanção porque o presidente Lula, esse grande estadista, insiste em levar a economia do Brasil para o buraco. E tem a questão do STF com as Big Techs, que vem reiteradamente atuando a favor da censura por motivos diversos, mas que isso interfere diretamente também nas empresas americanas e na economia americana por conta das Big Techs. Acho que o Bolsonaro é um símbolo, porque aí o Trump, ele conversa com a população brasileira através dessa defesa dele, do Jair Bolsonaro, porque todos nós estamos vendo as injustiças, mas é um conjunto de coisas, não é apenas a questão do processo. Eu acho que uma rota a gente precisa corrigir, porque eu acompanho, todo mundo sabe que desde o primeiro dia do programa eu acompanho os comentários. Uma rota nós temos que corrigir, é parar de dizer obrigado pela sanção tributária. Quem vai se danar é você que está dizendo obrigado. Rico, super rico, não tem crise. Quem vai pagar mais caro a gasolina, o pão, o leite, é você. Quem vai sentir na pele o que é uma sanção tributária somos nós. Pare de dizer obrigado. Eu digo obrigado a um trabalho que é de tirar o disfarce de uma democracia que não é democracia. Porque o Brasil ele tem 2 opções. Ele pode resolver obedecer o Brasil, ou seja, as autoridades que têm poder no Brasil, leia-se STF, Governo Federal, e PGR, Ministério Público, eles podem decidir fazer o que o Brasil diz que tem que ser feito. E Brasil é povo brasileiro, território brasileiro e direito brasileiro. E o direito brasileiro diz que essas ações não podem existir. Então, ou o Brasil assume o Brasil e caem as sanções tributárias, ou o Brasil assume que não é mais um Estado de Direito e baixa um ato institucional, como tiveram honradez os militares. Que pelo menos eles tiveram a cortesia de baixar um ato institucional, vários na verdade, dizendo que tal coisa não valia mais em tal caso, tal coisa não vale mais em tal caso. O que a gente vive hoje é uma loucura. O Brasil, através do direito, que é o Brasil, é um dos 3 elementos, diz uma coisa, mas a prática é outra. Então, ou o Brasil assume que não é mais um Estado de Direito, mais um Estado de exceção, ou ele faz o que o Brasil manda. Porque se a gente ficar nessa lenga, se a gente ficar olhando e perguntando assim, é medido ou medido, é medido? A gente vai ficar nessa merda. Então, é importante esse trabalho de desnudar
esta coisa que não se sabe o que é, que se tornou o Brasil, que mente para o mundo, que é uma democracia. Agora, outra coisa é dizer, obrigado pelas sanções tributárias. Isso é a mesma coisa que você ajoelhar e pedir... Depois eu quero... É a mesma coisa. Então, tome cuidado, porque eles desnudaram, esperava-se uma sanção contra os ditadores, mas a sanção veio contra todo o povo. Então, cuidado com esse obrigado. Janaína. É um absurdo o que aconteceu, porque o que as pessoas não conseguem entender é que a coisa vai muito além, né, de Trump e Lula. As pessoas estão muito nessa narrativa de que a sanção de Trump ressuscitou Lula, mas a grande realidade é que tornou uma crise que era interna do Brasil, todos esses desafios que todo mundo aqui trouxe nessa mesa, para o mundo. Tornou claro, evidenciou para o mundo que a gente não tem um Estado de Direito que está ali, cumpridor, a serviço da sociedade. E hoje a gente assiste o Brasil tendo a sua segunda maior relação comercial do mundo abalada. Porque os Estados Unidos, antes de tudo, é um parceiro econômico importantíssimo do Brasil. E ninguém está se falando de proteger a economia nacional. Ninguém está se falando isso de se proteger os empregos, a renda, os impostos. Ninguém está falando disso. Então é importantíssimo a gente, além das narrativas, a gente entender as consequências do que isso vai trazer para nós brasileiros e o quanto que essa decisão vai repercutir no desencadeamento das relações Brasil e Estados Unidos, prejudicadas por muitos e muitos anos. Os Estados Unidos é o segundo principal parceiro, perdendo só para a China. E tem um detalhe, os Estados Unidos compram produtos industrializados. A China só compra a commodity. Sim. E tem aqui até um saldo que eu estava aqui vendo, a balança superavitária da relação Brasil e Estados Unidos, que ultrapassa os 49 bilhões de dólares. Exato. E para os Estados Unidos, o Brasil não significa nada. Aliás, já vamos começar a cuidar da saúde, porque tem muita tecnologia. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.